Ele é um dos maiores guitarristas do mundo e é prata da casa de Brasília. O Sesc Cultura ao Quadrado hoje tem a alegria de receber Marcelo Barbosa. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigado a você. É um prazer estar aqui com você. Muito feliz. Você é músico, você é professor, você é empresário, você se define como músico 360? Eu gosto desse termo porque eu acho que assim... Eu acredito que quem queira viver de arte, né, tem que quase que necessariamente olhar para toda essa parte ao redor, né? Assim como uma banda hoje em dia, por exemplo, não vive só da música que ela produz, vive também dos shows, do merchandising, das experiências que são vendidas ali junto aos músicos da banda e tal. Individualmente, os músicos também têm que pensar, né, nessas várias frentes, porque fica mais fácil de navegar esse mar, né? E é por isso que você já está com a escola, com a GTR, há quase 30 anos. Sim, que foi o primeiro, né, empreendimento, assim, né? São 2 unidades, uma na Asa Sul e uma na Asa Norte. A gente começou só com guitarra, hoje tem aula de todos os instrumentos, né? Todos os instrumentos é muita coisa. Mas muita coisa. Esses instrumentos mais comuns, uma banda de pop ou de rock, nós temos lá. E é muito legal, assim, tem toda uma geração, ou mais de uma geração de músicos que se formaram ali, né? Você já brinca que você é avô, né? Isso. Determinados músicos que você vê por aí e fala, foi aluno de um aluno meu. Exato. Já. Construindo aí talvez, quiçá, a 3ª geração daqui a pouco, né? Isso é muito bacana, né? É muito legal. Inclusive lá na escola tem professores, era muito comum no curso de guitarra, né? Os professores de guitarra terem sido alunos meus, que eu acabei também contratando ali para dar aula. Hoje, tem vários professores que foram alunos desses caras, né? Então, assim, já é também uma 2ª geração de professores também. Né? Muito legal. Eu queria saber como é que a música entrou na sua vida. Porque eu sei que foi lá pelos 12 anos e que quase que você foi baixista. Sim. É isso? Bom, Quer dizer, a gente podia ter perdido um guitarrista se tivesse um baixo à disposição na loja. Exatamente. Foi assim. E assim, na verdade foi exatamente isso, porque nessa época, né, o rock aqui em Brasília estava no auge, assim, né? Então tinha um monte de... As músicas que a gente ouvia eram músicas de bandas nacionais e a grande maior parte das maiores eram... De Brasília. Tinha uma história com Brasília, no mínimo, né? Tinha ali Legião, Plebe. Até o Paralamas, por um tempo, né? O Paralamas esteve radicado aqui e tal. Então, era... E isso eu tô falando das grandes. E tinha uma série de outras bandas que tocavam no circuito brasiliense, assim, que a gente ia... Nessa época era muito comum a gente... Uma coisa que se perdeu um pouco, não só em Brasília, como acho que... no Brasil, talvez no mundo, tinha essa coisa de você ir conhecer uma banda nova. Vai ter show de uma banda, eu não conheço. O seu amigo fala, ó, é boa, vamos lá. E você ia descobrir um trabalho autoral novo, né? Isso era muito comum. A gente tinha muitos espaços aqui em Brasília, como, por exemplo, a Feira de Música, o Projeto Meia Sola, que eram projetos que aconteciam periodicamente e tinham muito espaço para bandas autorais. E a maioria das escolas, ou muitas das escolas, vamos colocar assim, tinham festivais de música, né? Dos próprios alunos ali. Então, você vê que tinha muita gente. Era mais comum do que é hoje, esse envolvimento com a música. E comigo não foi diferente, né? Acabou que tinha ali uns amigos que um já tinha uma guitarra, o outro sabia tocar mais ou menos bateria. E nessa banda já estava meio que completa e precisava de um baixista, né? E eu queria entrar na banda. Aí os caras falaram, não, mas aí já tem 2 guitarristas, já tem isso. Foi o que você citou agora. Eu saí com a minha avó para ela comprar um baixo para mim, que eu tinha visto numa loja que nem existe mais essa loja, lá no Parque Shopping. A gente fomos de ônibus, né? Minha avó não dirigia e tal. E cheguei lá, não tinha o baixo, só tinha uma guitarra. E eu não queria perder a viagem, né? Eu falei, eu ia ganhar um instrumento. Chega aqui agora, eu falei, não posso então perder a chance, né? Eu saio pelo menos com a guitarra, mas eu saio com o instrumento daqui, sim, né? E aí depois tive que ligar para os caras e falar, olha, deu um problema aqui. A gente vai ter que trocar alguém, porque agora eu comprei uma guitarra. Gente, ainda bem que deu esse problema. Ainda bem que não tinha o baixo nesse dia. Marcelo Linhos, que teve aqui, sim, ele excelente guitarrista, inclusive, também. Ele diz que a viola, ele agora está tocando viola caipira, ele diz que a viola é que escolhe o violeiro, não é o contrário. Eu acho que a guitarra te escolheu de certa forma também, né? Sim, eu acredito Acabou que sim, sendo isso. E foi legal pra caramba, porque, é claro, né, agora depois de tantos anos, olhando pra trás, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Mas eu me identifico muito com o instrumento, é uma coisa que fala muito diretamente comigo, com o que eu sou, então... Fez sentido, né? Talvez se eu tivesse escolhido uma outra coisa que não fosse nem a guitarra nem o baixo, eu poderia ter me afastado da música até. Mas nesse caso deu super certo. Foi o casamento perfeito. Foi o casamento perfeito. Você está falando
dessa coisa da efervescência das bandas de rock da década de 80? Foi a primeira vez que Brasília saiu para o resto do Brasil, foi apresentada para o resto do Brasil de uma maneira diferente e não pejorativa. Porque a gente tinha aquela coisa do estigma da capital da corrupção, capital administrativa, todo mundo falava mal, que é uma coisa que a gente que é brasiliense se incomoda horrores com isso. Sim. E foi a primeira vez que Brasília foi apresentada de uma outra maneira. Não, aqui a gente é a capital do rock. Sim. Eu queria saber qual foi a influência que essas bandas tiveram na sua vida, o que você ouvia nessa época, porque você já falou um pouco desses festivais, mas tinha até banda tocando embaixo do bloco. Muito, muito. Inclusive, o meu primeiro professor de música eu conheci assim. Infelizmente ele já faleceu, mas era muito comum e é engraçado, porque hoje isso é uma coisa, a cidade foi mudando, é uma coisa inimaginável, né? Mas a gente descia com as coisas, montava o equipamento, bateria, tudo, pegava uma tomada lá numa pilastra, ligava e tocava. E ninguém se incomodava com isso. Se incomodava, não era não o suficiente para reclamar e lá mandar parar. Era um monte de menino brincando de música, né? Então isso era comum, você passar por aí, no gramado ali com extensão puxada, tocando e tal. Eu lembro, por exemplo, que a gente muitas vezes ensaiou na minha casa, no meu apartamento, né? Tipo, imagina um prédio sem vedação acústica nenhuma, nada, né? Não estava nada preparado, né? O baixista morava no mesmo prédio, na casa dele também. Eu lembro que uma vez a gente pegou o elevador com uma vizinha e ela falou assim, vocês vão ensaiar hoje? A gente falou, vamos, mas por que tá incomodando? Ela falou, não, eu adoro, eu abro as janelas pro som entrar. Eu acho que tinha essa... Talvez todo esse ambiente, ele influenciasse também de maneira... Uma positiva, tolerância, né? No ar, né? Exato. Tinha mais tolerância das pessoas, né? E eu ia dizer que o meu primeiro professor eu conheci assim, a gente estava embaixo do bloco, eu ainda começando a aprender, tentando aprender por revistinha, aquelas revistinhas que vêm de banca de revista, né? Então, a gente ouvia um som, tem uma galera tocando ali, a gente foi na ponta do bloco, eles tinham na última portaria, né, virado para fora, assim. Aqui, na 214, a gente está na 215, né? Na 214, virado para 215 já, o último prédio ali. E aí tinha uma banda tocando e eles tocavam bem, assim, pro meu critério, né? Pro que eu tinha de referência. E o guitarrista eu achei ele incrível, né? Porque eu não conseguia fazer os acordes, ele fazia os solos das músicas, fazia as coisas, tá? Terminou, eu fui falar com ele, falei, você dá aula? Ele falou, dou. Aí peguei o telefone dele e tal, e esse foi o meu primeiro professor. Sensacional, a história é sensacional. E não tem tudo a ver com Brasília, né? Com essa atmosfera, com os pilotis. Sim, exatamente. As áreas abertas. O famoso embaixo do bloco, né? O famoso embaixo do bloco, que a gente tem que valorizar sempre. Porque é um privilégio, né? Um privilégio do Brasil. Falando que você foi comprar o baixo, né? Sim. Não era a guitarra na época, você foi comprar o baixo com a sua avó. Sim. E eu ouvi uma entrevista que você falou que a sua ligação afetiva com pudim vem da época da sua avó. Você fez esse dever de casa, hein? Não fiz, tá vendo? Pô, uau. Tô sabendo. Sim. E que esse pudim te traz essa... Sim, é o pudim de leite, né? O pudim de leite, te traz essa coisa gostosa de imagem afetiva. Eu queria saber qual é a banda de Brasília que te traz essa coisa desse pudim, essa coisa assim, familiar, gostosa, afetuosa de Brasília. É o Legião, sem dúvida. Legião, né? Era a que eu mais escutava, assim. Os primeiros discos que eu ganhei, né, LP, foi o primeirão, né, do Legião, e depois veio o 2 também, que para mim é ainda melhor do que o primeiro. Então, essa fase foi uma fase que eu ouvi bastante, sabia as letras todas, né? Aquela brincadeira de conseguir... Todo mundo... É incrível, né? Faroeste Caboclo, uma música que tem, sei lá, 12 minutos, 15 minutos, não sei quanto. Todo mundo sabe a letra inteira, não repete nada. Inteira, né? De cor. E todo mundo tinha que decorar mesmo, porque na escola você tinha que cantar. Se você não soubesse, você era o único que não sabia na turma, Exatamente, uma música sem refrão, né? Que ela conta uma história do começo ao fim. É incrível, né? É incrível. Você tá falando das letras, você gosta muito de ler, e como eu fiz o meu dever de casa, eu sei que você foi comprado pela sua tia para ler livros quando você era pequeno. Eu queria que você contasse essa história, porque eu achei sensacional também. Minha tia, ela era casada, infelizmente ele já faleceu, com um escritor. Né? Ele trabalhava no Senado, mas também era escritor, tinha 9, 10 livros lançados e tal. E ele tinha uma biblioteca em casa, morava na 114, tinha uma biblioteca... Um dos cômodos era uma biblioteca que tinha, sei lá, mais de 1.500, 2.000 livros, não sei, era muita coisa. Que maravilha! Era lindo, né? Você entrava, todas as paredes tomadas de livro, aquela coisa bem... E minha família, minha mãe e minhas tias sempre foram leitoras vorazes, assim, né? E acho que ela queria com certeza foi isso, né? Queria me
Te estimular. Me estimular, né, a ler e tal. E formando um leitor para o futuro. Exato, exato. E eu gostava de ler, mas eu li o que criança lia, né? Gibi, né? O negócio do X-Men lá, Turma da Mônica, sei lá. Então, ali a partir dos 11, 12, ela tinha uma condição financeira melhor que a gente e tal. Eu não lembro qual seria o valor, se eu fosse transferir para hoje, talvez, não sei, algo entre 50 e 100 reais por livro lido. Cada livro que eu lesse e fizesse um resumo para ela do livro. Porque era um bom negócio. Era um bom negócio. E ela diz todos hoje... os aspectos, um bom negócio em todos os aspectos. Porque você ganhava e ganhava. E ela diz hoje que se arrependeu de ter feito isso porque eu comecei a ler pra caramba, né? Eu lia um por semana, às vezes. Se o livro era fino, eu lia, né? E quando ele era mais grosso, eu negociava. Eu falava, pô, tia, mas esse aqui, ó, se você for esse aqui vale mais. Tem que ser pelo menos 2 livros. E realmente eu acredito que muito por isso, né? Eu acabei desenvolvendo muito carinho, muita paixão pela leitura e estou sempre lendo também. Eu queria chegar nessa questão da leitura e de você ser um leitor voraz, se você não quer escrever, se isso não te leva a escrever. Porque eu já vi que tem um flertezinho do Angra, da banda, né? Para que você escreva letras. Sim. E aí? Não, na verdade eu não tenho esse hábito. E às vezes que eu tentei... Eu sou muito autocrítico. Muito, assim, né? E eu não sei brincar. Perfeccionista. Eu não sei brincar. Então, assim, inclusive é um exercício que eu faço. Às vezes eu vejo coisas que fazem sucesso e que eu leio a letra e falo, cara, eu teria vergonha de mostrar isso pra alguém se eu tivesse escrito. E a música estourou e tá todo mundo gostando. Então, assim, quem tá errado sou eu, talvez, de ser tão criterioso. Né? E também o crivo de cada um também, né? Não sei se você está errado. Eu sou perfeccionista também. Eu acho que faz parte de um padrão de qualidade que às vezes a gente se autoimpõe. Exato. E eu não sei se é ruim. Exato, Eu tenho tentado, assim, começar, porque eu sempre digo o seguinte, para mim é muito estranho a essa altura do campeonato, porque eu já tenho 48 anos de idade, eu começar qualquer coisa que seja. Porque eu tô numa posição ali que é muito, né? Tipo, eu não sei nada daquilo. Que nem Mas isso é desafiador, né? Não, eu tô sempre me colocando nessa posição. Mas ela é estranha. É desafiadora. É desafiadora, sabe? Aquela coisa assim. Sei. Você tá acostumado, você sabe que você é bom em certas coisas, né? Eu sei que eu me tornei um bom músico, eu sei que eu me tornei um bom empresário, eu sei que eu me comunico legal e tal. Beleza, esses campos ali eu consigo fazer bem. E aí, de repente, você tá num negócio que você é o pior da turma, ou você é um... Você entende? Quando você é adolescente, tá tudo bem, porque você tá aprendendo tudo. Você não é tão bom assim em nada. Você está no começo de uma jornada, né? Seu livro está quase em branco, né? Você tem muita página para escrever ainda quando você é jovem. Exatamente isso. Exatamente isso. E a cobrança é menor, e até a autocobrança deveria ser menor. Eu sei que não é, porque eu tenho um filho adolescente, e hoje, acho que por causa dessas coisas das redes sociais, o bicho pegou e fica todo mundo se comparando, achando que... né? É muito ruim. Eu acho que ser adolescente hoje é pior do que na nossa época. É pior, é muita ansiedade, né? Essa coisa das redes sociais, ela gera uma comparação que ela é muito injusta, né? E cruel, porque você está comparando os seus bastidores com o palco do outro, né? Exatamente. O outro está mostrando ali, está com a maquiagem, com a luz favorecendo. Tudo é lindo nas redes sociais, tudo é perfeito. E você acabou de acordar, tá com a remela no olho e tá vendo aquilo. Você fala, caramba, eu sou um pedaço de bosta. Enfim, eu tenho que aprender a lidar com isso também. Eu acho que essa geração foi realmente muito prejudicada por isso. Dizem que, né, que ansiedade e depressão é uma coisa muito mais comum hoje do que era uns anos e ainda atrás. teve a pandemia no meio do caminho para né? potencializar tudo, né? Tudo de ruim, né? É verdade. Então, foi complicado. Mas, enfim, resumindo, você considera a possibilidade de escrever letras? Não, eu considero. Bom, por exemplo, há uns 3 anos atrás, eu fui convidado por uma editora a ser coautor de um livro. Eu nunca tinha escrito também. E eu escrevi. O livro saiu, tá aí, né? Então, assim, eu escrevi um dos capítulos, né? Eram vários autores e tal. Então, assim, eu tenho certeza que eu já tenho lá alguns rascunhos e tal. Eu só não sei se eu vou usá-los. Você vai ter coragem de tirar da gaveta. Exatamente. É um aprendizado, é um exercício que, na pior das hipóteses, eu vou estar trabalhando uma habilidade que eu acredito não ter ainda. Por exemplo, um amigo meu uma vez falou o seguinte, que eu fiquei assim, falei, cara, que interessante isso. Ele falou, nossa, eu vou num psiquiatra. E aí ele falou que tocava, né? Não vou falar o instrumento musical, porque senão vai que... Entrega tocava tal instrumento assim, aí, pô, um dia teve um negócio na casa dele, a gente foi todo mundo, tocou. E eu fiquei olhando assim, falei, caramba, ele toca mal. Esse cara que é tão incrível, ele é tão assim, todo mundo põe ele no pé. Ele é muito ruim nessa outra área aqui. E, na verdade,
isso é normal. Claro, né? Todo você mundo não precisa ser bom em ruim. tudo. A gente, na verdade, é ruim na maioria das coisas, né? A gente é bom em pouca coisa. Mas, pelo fato dele ter atingido um patamar tão alto no que ele faz, você acaba achando estranho. Exato. E gera uma expectativa, eu acho. Sem dúvida. A gente falou da banda Angra e não dá para deixar de falar do novo álbum, que tá uma expectativa imensa. Inclusive, meus filhos estão esperando isso com ansiedade. Eu queria que você falasse um pouquinho do novo álbum. Quando vai ser esse lançamento? Que tá todo mundo... Segundo semestre? Primeiro semestre do ano que vem? Quando? Agora já está definido. E sim, vai ser no segundo semestre, provavelmente em novembro. Novembro. Novembro de 2023. Agora. Tá pertinho. Tá pertinho. E houve uma... O que aconteceu foi que na hora da gente produzir esse disco, a gente tinha acabado de sair da pandemia e tal. Na pandemia tentamos compor algumas coisas, mas foi tudo muito embrionário, algumas coisas à distância, mas não funcionou muito bem. Eu fui para São Paulo algumas vezes, mas aí tem o vocalista que mora na Itália, o Fábio, o batera tá morando em Los Angeles, todo mundo com os aeroportos fechados, né? Para voos internacionais em especial. Quando abriu e falou, cara, beleza, a gente pode encontrar, vamos gravar. E aí, vamos compor as músicas primeiro, né? E isso também foi ficando assim, arrastado. Até o momento que, né, que a banda decidiu marcar a gravação, ou seja, alugar os estúdios onde iríamos gravar, pagar o produtor, pagar a passagem aérea do produtor, porque ele mora na Europa, né? Pra ele vir, porque dessa vez a gente, em vez de gravar fora do país, resolvemos gravar aqui. Né? E não tinha nenhuma música completa, assim, tinha uma ideia. Operação Kamikaze. Kamikaze. Assim, vamos pagar tudo, mas a gente não tem nada pronto. Sim, e a gente teve, talvez, se eu fosse ser bem, desde que realmente marcou tudo, 3 meses vai para finalizar tudo, os arranjos, fazer as pré-produções e tal. Foi muito Kamikaze. Foi muito Kamikaze. E deu certo. Deu super certo, a gente está muito feliz com o resultado. Né? Eu acredito que a banda está num momento muito bom mesmo. Eu acho que esse disco vai surpreender os fãs de maneira muito positiva. E como é que é? Porque eu já vi também que teve muito debate. Tá mais pesado, tá menos pesado. Como é que tá o som desse? Porque o último álbum de vocês foi 2018. 2018, Omni, isso, exato. Então tem uma expectativa também muito grande dos fãs, porque foi muito tempo, né? Com a pandemia no meio e tal, né? Então tá esse burburinho. E as pessoas discutindo como é que vai ser o som desse álbum agora. Sim. É um Omni parte 2, não tem nada a ver, é outra coisa, é mais pesado, é menos pesado. Eu já vi um monte de discussão nas redes sobre isso. É interessante, porque como o Angra é uma banda de músicos muito virtuosos, né? Ela atrai um público que em grande parte é de músicos. Né? Sejam músicos iniciantes, sejam músicos até que alguns com a banda tem 30 anos, né? Alguns falam, me tornei músico por causa do Angra, né? Claro que tem uma parcela grande do público também que é leiga e simplesmente curte o som, mas é uma banda que traz em si, assim como, por exemplo, o Rush, assim como o Dream Theater, traz uma parte grande do público que é de músicos. Isso é muito legal, é uma honra ter esse público tão qualificado, mas ao mesmo tempo, às vezes é muito chato, porque todo mundo sabe o que você tinha que fazer, né? Todo mundo quer fazer uma análise técnica né? Aquela coisa tipo... É que nem a coisa da seleção brasileira, que todo mundo vira técnico. Todo mundo vira técnico, exatamente. É cheio de produtor, maestro, né? Os caras... E aí, o que acontece? Acaba que todo mundo quer dar sua opinião e... não tinha que ser assim, tinha que ser assado. Eles deveriam ter feito não sei o quê. Eles deveriam fazer tal coisa assim, né? Então, essa expectativa que você está falando de como vai ser, eu acho que, em parte, é por causa dessa quantidade de pessoas que é envolvida com música, né? De alguma forma e tal. É claro que tem a ver com o Omni, de certa forma, porque é a mesma formação. É o segundo álbum exatamente com a mesma formação. Né? É o terceiro álbum com o Fábio nos vocais e com o Bruno na bateria, é o segundo comigo na guitarra, né? Então, assim, segundo álbum de autorais, porque a gente lançou um álbum ao vivo também, né? Então, assim, tem essa mesma química, saiu do mesmo lugar. Só que é um outro momento, né? Estamos um pouco mais velhos, né? Acabamos de passar por uma pandemia e tal. E esse disco, de certa forma, retrata isso. Inclusive, as letras falam um pouco dessa experiência, né? Do isolamento e da ansiedade, né? Tem muito disso também nas letras. Foi isso que meio que foi o fio condutor, né? Da composição das músicas. E tá mais pesado, menos pesado? A mesma coisa? Deixa eu pensar, eu acho que em termos de peso tá meio parecido, né? Ele é um disco... Outra coisa que o pessoal sempre fala, porque a gente tem uma característica bastante progressiva em alguns momentos e bastante metal melódico, né? Eu acho que talvez o Omni, acredito que tem um pouco mais de progressivo, esse é um pouco mais direto, assim. Apesar de ter os seus momentos também.
Aham. Né? Então, é expectativa mesmo, todo mundo vai ficar na expectativa aí até o final do ano. Na verdade, a gente vai lançar possivelmente 3 singles antes de sair o disco mesmo. Ah, isso é bom. Quando vem o primeiro? Já tem data? Não tem data do primeiro ainda, Aham. né? O primeiro single, mas deve ser bem rápido, deve ser por agora, porque tem que dar tempo de soltar os 3 antes do lançamento, né? E vocês têm também um coro de vozes femininas de Sim. expoentes Sim. do metal brasileiro, né? Com participação especial. Exato. Eu falei do metal, do rock progressivo, metal progressivo, falei do metal melódico, e tem 2 ou 3 outras frentes que aparecem bastante, né? Que é a música clássica, né? A mistura com momentos de música clássica e a música brasileira, / étnica, né? Então, que tem tudo isso nesse álbum, como tem em todos os outros. E nessa parte, quando a gente fala de música erudita e tal, é muito comum em determinados momentos, né? Os compositores usarem coros gigantescos, né? Com um monte de vozes, às vezes femininas, às vezes masculinas, às vezes misturado, né? Essa coisa do coral é uma coisa que... E o Angra explora muito isso. Então, tem que eu tô lembrando aqui, bem presente mesmo, com essa cara bem sinfônica, vamos chamar assim, né? A gente tem uma música que traz isso e foi reunida essa galera, meninas que estão aí fazendo, né? Uma galera muito legal, a Fernanda, enfim... Lá de São Paulo, né? Porque a gente precisava reunir todo mundo no mesmo lugar. Com certeza tem outras vozes que poderiam estar presentes e não estão pelo fato da logística, mas a gente... E fez isso também com os caras. Tem o coral masculino com a galera de bandas também, amigos nossos e tal. Que legal, isso é muito legal, né? Essa aproximação, né? Sim. Esse conjunto coletivo. Sim. Muito bacana. Eu queria entrar numa história que você já falou várias vezes, mas que eu acho muito diferente, uma coisa que chama atenção, que foi o fato de você ter batido na trave para tocar no Guns N' Roses, para virar o guitarrista do Guns N' Roses. E eu queria que você contasse resumidamente essa história aqui no podcast, porque quem ainda não sabe vai ficar sabendo. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas eu acredito que foi a primeira vez que o Guns N' Roses veio tocar em Brasília. A minha banda que eu tinha aqui, chamada Cálice, foi chamada para abrir esse show. Né? Na época, era aquela formação que estava só o Axl da formação original e eram outros músicos, né? E um dos músicos, o guitarrista, é um músico incrível, né? O Bumblefoot, o Ron Tal. Eu já o conhecia, assim, porque na época tinha uma rede social, MySpace. Que, ela não bombou no Brasil, mas nos Estados Unidos era a grande parada e tal. E a gente se falava pelo MySpace e tal. E eu mandei uma mensagem pra ele daquele jeito, né? Falei, olha, minha banda vai abrir o show aqui de Brasília e tal. Seria bom a gente, né, queria encontrar com você e tal. E ele falou, pô, que horas vai ser a passagem de som? Eu falei, nossa passagem de som é às 3 da tarde. Ele falou, vou lá encontrar vocês. Eu cheguei lá, ele tava, a gente... Ele foi mesmo. Foi mesmo, a gente ficou conversando, ficamos juntos ali, depois me convidou pra ver o show do palco e tal. Enfim, estreitamos laço ali, trocamos contato e tal. A partir dali, a gente começou uma amizade. Eu vou todos os anos, em janeiro, para uma feira de música muito importante lá em Los Angeles, a NAMM. Ele também, vez ou outra, estava por lá. Outras vezes que o Guns N' Roses veio tocar em Brasília, a gente organizou workshops com ele no GTR. Ah, legal. Né? E eu tinha um GTR também em Floripa, a gente fez em Floripa a mesma coisa. E depois até teve um show meu com orquestra que ele veio, também tocou comigo na praia aqui e tal. Então a gente teve uma história assim de amizade e de parceria, né? E nesse show de Floripa, o que aconteceu? A gente aproveitava assim, vamos supor, o show é amanhã, hoje ele fazia o workshop, né? Ah, legal. E eu fui pra lá, ia ter o workshop dele e tal, e ele falou, cara, fica pro show de amanhã, pô, vamos ver o show aqui, você fica comigo lá e tal. Eu falei, eu vou ficar então. Mudei minha passagem e fiquei. E nesse show foi a gota d'água pra ele, assim, aquela coisa dos atrasos do Axl, e não sei o que, enfim. E no final ele tava emputecido e falou, cara, pra mim chega, eu tô fora, terminando essa perna da turnê, eu vou sair e tal. Fiquei conversando com ele, achando que ele tava só estressado e que isso ia Era coisa passar. de momento, né? E não era. Se despediu, foi embora, passou um mês mais ou menos, chegou um e-mail dele, né? Falando, olha, Marcelo, tô mesmo me desligando do Guns N' Roses. E eu tava pensando em alguém para indicar no meu lugar, né? E a pessoa que eu acho mais ideal, das que eu conheço, é você, né? Queria saber se você tem interesse. Queria saber se você tem interesse, que eu te faça a indicação e que vocês comecem uma conversa, né? Eu falei que, claro que tinha. E isso começou, né? Eu enviei o material que me foi pedido e tal. Já era uma coisa meio rápida, assim, tipo, isso era
não vou lembrar exatamente, mas talvez maio, e tinha uma temporada em Las Vegas em novembro, alguma coisa assim. Bom, no meio desse caminho, né, a comunicação esfria. Eu falo com ele, falei, cara, os caras não estão respondendo e-mail e tal. Ele falou, cara, eu não sei o que está acontecendo, mas está estranho mesmo porque eles desmarcaram a temporada em Vegas também. Então não vai acontecer os shows. E eu até falei para ele, cara, será que não tá rolando uma conversa aí para um reunion aí com o pessoal? Ele falou, não sei, mas tudo é possível. Deu até esse insight, né? Assim, Deu. pode ser que... Deu. E aí, a gente falando de Brasília, essas coisas de Brasília, né? Eu fui na pizzaria, isso assim, já tinha passado de novembro, acho que já estava em dezembro, e eu não falei para ninguém, né? Fiquei assim, falei para minha ex-namorada, para minha mãe, falei, cara, é segredo porque sei lá se vai rolar, né? E aí, encontrei um amigo que é um dos organizadores desses grandes shows de Brasília aqui. E ele falou, cara, pô, que bom que eu te contei, deixa eu te falar, você não vai acreditar em quem eu tô trazendo. Eu falei, quem? Ele falou, Guns N' Roses. Ninguém sabia, né? Aí eu falei, é mesmo? Pô, engraçado, eles não estão fazendo turnê. Pois é, cara, e a coisa grande. Eu falei, deixa eu adivinhar, é com a formação original. Ele falou, como é que você sabe? Você ficou sabendo isso? E depois dizem que Brasília não tem esquina. Depois dizem que não tem esquina, né? E aí eu falei, bom, até brinco, né? Eu falo assim, perder a vaga no Guns pro Slash... tudo bem, né? Tá tudo certo, tudo né? Bem, ninguém ganharia dele naquela vaga. Tava difícil a competição aí, tava difícil. É desleal, né? É desleal, complicado. Galera, muito obrigado. Obrigado de coração. Obrigado a todos aqui do Angra, todo mundo da família Angra e Marcelo Barbosa. Seja bem-vindo aqui na família Angra. Brasília tem essas coisas mesmo, Sim. né? De todo mundo se conhecer, de todo mundo se encontrar. É uma coisa mesmo de... A gente brinca, tem de aquela... família, né? Não sei. Como é que falam, né? Que Brasília tem eu, você e alguém que a gente conhece, né? Não tem essa... Eu, você e alguém que a gente conhece. É bem isso, São 3 pessoas. Né? É uma coisa de conexões e parece uma cidade grande, mas parece uma cidade pequena. Porque... Mas você sabe que é isso que eu gosto em Brasília? Eu sempre falo isso. Quando alguém pergunta assim, você gosta de Brasília? E eu adoro Brasília, né? Eu sempre falo o seguinte, não sei como é que vai ser no futuro, mas até aqui, que eu a considero hoje uma cidade... de maneira geral, melhor do que era quando eu era adolescente, né? Se quiser, depois eu explico por que eu penso isso. Mas até aqui eu acredito que a gente tem, assim, as coisas boas de uma cidade pequena, sem as coisas ruins de uma cidade grande, sabe? Né? Concordo. A gente não tem um trânsito tão terrível, tem alguns momentos que a coisa fica um pouco mais cheia, mas não é nada que você deve 50 horas para... né? A violência, especialmente aqui no plano piloto, ela existe, mas não é uma coisa que é perigoso, tá andando na rua, né? Enfim... E aí o que eu achava que antigamente, que é uma coisa que as pessoas ficam repetindo até hoje, não é mais verdade. Brasília não tem nada o que fazer. Cara, hoje em dia, 2023... Por favor, né? Por favor, tem dá coisa licença, pra cara, né? Você escolhe o que você quer fazer. Você escolhe. Né? Tem muita coisa e sempre tem muito público para tudo, né? Pra tudo, né? A gente hoje... Eu viajo muito, eu gosto muito de gastronomia. Cara... São poucas as cidades que tem o circuito gastronômico que Brasília tem hoje. Com certeza. Você pega Rio, São Paulo, talvez BH, mas de resto... Tem essas vantagens. Eu concordo totalmente com você. As vantagens de uma cidade grande sem ter os problemas da cidade grande, né? Com uma cara de interior, uma cara de interior. De todo mundo se conhecer, eu, você e alguém que a gente conhece, né? Essa história. É bem isso mesmo. É bem isso. E você, como eu... fica muito chateado quando falam mal de Brasília, né? Eu fico inclusive porque as coisas... Eu sou uma pessoa que gosto de averiguar fatos, né? Normalmente, os argumentos para se falar mal não são verdadeiros. Né? Por exemplo, esse, né? Não tem nada o que fazer. Pô, claro que tem. Brasília... o mais comum, né? É cheio de ladrão. É a cidade dos corruptos. Nossa, capital dos corruptos. Sim, como eu ouvi isso? Porque vocês elegem eles e mandam pra cá. A maioria dessa galera que tá lá não é de Brasília. Eles estão representando os estados de vocês. Então elejam pessoas honestas que Brasília vai deixar de ser. E eu acho que por isso o rock foi uma redenção pro brasiliense. Sim. Porque foi a hora que realmente mudou. Deixou de ser a cidade dos corruptos para ser... A capital dos corruptos passou a ser a capital do rock. É verdade. Nós somos a capital do rock. Você chegava em qualquer lugar, em vez de ouvir coisas negativas em relação à cidade, você ouvia só elogios. Legião Urbana, né? Paralamas, Plebe Rude, você tinha tudo... E depois ainda veio Raimundos num outro momento, Depois Capital, Capital, Raimundos, né? Então você teve uma... O próprio Nat Roots, que não é rock, mas também foi uma banda que... que bombou também, né? Cássia Eller, né, também, ela teve aqui um período longo na cidade. Cássia Eller, Zélia Duncan, essa galera toda, né? Oswaldo Montenegro também. Uma galera muito, muito talentosa, né? E que levou o nome de Brasília e que defende Brasília também. Isso é muito legal. Eu acho impressionante, eu sempre falo que, cara,
A gente já perdi as contas também, estão com 60 aí, Brasília, qual a idade de Brasília? 63. 63. É muito pouco tempo para esse tanto de artista de nível nacional, né? Se você for parar para pensar proporcionalmente... Com certeza. Né? É muito pouco tempo. Com assim, certeza. É um celeiro de talentos, né? É um celeiro de talentos. Tem cidades no Brasil que você fala assim, quem é cantor famoso? Tem o fulano. E olha lá, né? E olha lá. É muita gente. Né? Então, Brasília é um celeiro de talentos. Eu acho que a cidade meio que propiciava isso, sabe? Essa coisa muito verde, muita natureza, um céu que você vê o horizonte, essa coisa contemplativa, né? Que Brasília traz, eu acho que influenciou, porque tem que ter algo, né? Com certeza. Não é a água que a gente bebe. Não. Tem alguma coisa além da água, né? Com certeza. E eu queria encerrar essa conversa ótima perguntando o que é a Brasília para você. Especialmente de alguns bons anos para cá, mais de 10, que eu viajo muito, Brasília é o meu ninho, assim, é o lugar onde quando eu volto para cá, eu me sinto em casa de verdade, onde eu me reconecto com a minha essência, onde eu realimento as baterias ali para poder... Eu gosto muito, eu sempre falo, sou muito privilegiado e grato de ter essa vida na qual eu viajo, conheço lugares, pessoas, fazendo o que eu amo fazer, que é tocar guitarra, né? Mas voltar é tão bom quanto, muitas vezes até melhor, porque né, aqui a gente... é onde eu nasci, né? Você se sente em casa mesmo, assim. Eu acho muito bom, eu acho uma cidade que... Sou muito grato à cidade também, porque acredito que, de certa forma, como eu tenho uma carreira aí de mais de 30 anos e a cidade tem 63, como você disse, eu cresci junto com a cidade, sabe? Quando eu comecei, a cidade era outra coisa, era muito menor, muito menos gente, tinha menos escolas de música, enfim. E eu tive esse privilégio de estar aqui no momento em que a cidade estava florescendo, né? E, de certa forma, floresci junto com a cidade, né? A cidade continua evoluindo aí e eu vou tentando acompanhar. Porque... Maravilhoso. Muito obrigada pela presença. A conversa foi ótima. Eu adorei também. E o Sesc Cultura ao Quadrado volta na próxima semana com outra entrevista imperdível. Espero você.